Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje nós vamos conversar com a Andresa Lima, direto de João Pessoa, apesar de que... Mas eu estou na minha terra, né? Eu sou pernambucana. Eu digo que hoje meu coração é paraibano, né? É Paraíba com Pernambuco, mas eu sou pernambucana. É isso. E apresentando rapidamente você, Andresa, você é corretora de imóveis, CEO da Maria Bonita Imóveis, embaixadora da Housee e formada em administração com MBA em gestão de projetos. Seja muito bem-vinda ao Mentes Imobiliárias Podcast e vai ser muito legal ter essa conversa. Eu acho que eu admiro muito a pegada que você tem hoje, tanto de posicionamento como de marketing, né? A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar. Eu acho que hoje o principal desafio das imobiliárias e dos corretores é justamente entender o que é que eles podem usar de diferencial. E o maior diferencial que você tem é a sua personalidade, na minha visão. E eu acho que você conseguiu imprimir muito bem essa personalidade na sua imobiliária e no seu negócio, né? Então, começa contando pra gente como você chegou no mercado imobiliário, quando você decidiu se tornar corretora. É um prazer, ainda mais sendo na minha terra, né? Vindo para cá para trazer esse gostinho, que foi onde tudo começou, tá? Eu comecei como corretora de imóveis aqui em Recife, caí de paraquedas total, não tinha ninguém na família, nada. Vi um anúncio, na época era jornal, tá, Paulo? Entregando aqui as idades, mas na época era jornal. Vi um anúncio, participei de uma seleção da Lopes, e foi uma seleção que era um monte de gente que dizia assim, ó, quer ganhar tanto, não sei o que, você pode chegar a tanto de ganhos, se você não tem crédito, tem que tirar e tal, vamos, né? Caí totalmente para quem não sabia nada do mercado imobiliário, nem tinha ninguém da família, né? Porque muita gente começa por ter alguém da família. E eu tinha 19 anos, super novinha, comecei cedo no mercado imobiliário, 19 para 20, iniciei, sempre tive justamente esse jeito que você fala, sempre fui muito expansiva, sempre fui muito tomar a frente, sempre fui muito de falar, né? Então, com pouco tempo que eu estava na imobiliária, virei coordenadora de produtos, passei mais alguns anos na Lopes, eu acho que mais quase 3, mais ou menos isso. Fui uma breve passagem pela Jário Rocha, que também amo. Jário, seu Jarinho, amo. Um beijo se vocês estiverem assistindo, fazem parte da minha história. E aí, a MRV me chamou. A MRV me chamou para ser gerente. Com eles estavam abrindo a House aqui, até então não tinha equipe própria, e perguntaram se tinha interesse para ir morar em Caruaru. Fui morar em Caruaru, passei 1 ano e meio lá, amei a cidade, terra onde me apaixonei. Se eu já gostava, se a gente nordestino já gosta de São João, morar em Caruaru faz toda a diferença. Então, assim, a gente vive aquilo realmente durante 1 mês e pouco. A gente, quando tá aqui, a gente só vai lá, faz uma festinha e volta. Eu apaixonada Caruaru. Foi uma cidade que me acolheu muito bem. E tive um novo desafio pela MRV, que foi ser transferida para João Pessoa, há 9 anos atrás, 2015. 2015, final de 2015, começo de 2016. Essas datas a gente começa a trocar, né, esses nomes. Sim, mas sim. Eu acho que foi início de 2016. E 2017 foi quando eu saí da MRV e conheci meu esposo, que também vai acabar entrando aqui na conversa. Então, lá em João Pessoa, eu pude me apaixonar por uma visão diferente. Porque quando a gente aqui é pernambucana, a gente tinha uma visão bem barricha, né? Pernambucana é barricha. Eu era daquela louca, frenética por trabalho, workaholic. E para João Pessoa me trouxe poder ter essa intensidade de trabalho, mas com qualidade de vida, que faltava um pouco para mim. Então, hoje eu sou apaixonada por João Pessoa. Amo minha terra, amo minha história, mas hoje, a gente não pode dizer dessa água nunca beberei, né? Hoje eu não voltaria para Recife. Hoje, até pela história que eu fiz lá, né? Após saída da MRV, tive a oportunidade de trabalhar em uma grande consultora local, a Brascom, com já 40 anos de história. Então, fiquei bem conhecida no mercado de lá. E foi quando eu decidi realmente ser corretora. Porque desde então, assim que entrei com 3 meses, já não fui. E aí eu decidi, não, vou ser corretora. Sabe quando? No meio da pandemia. Eu acho que quem acompanha, quem já era corretor nessa época,
lembra que em 2020 o início foi aquele choque, né? Sim. Aquele medo do que vai acontecer, mas depois foi um dos anos que a gente mais vendeu no mercado imobiliário. Sim, sim. 2021, a gente ainda pegou 22 assim com um boom gigantesco, porque as pessoas vinham de casa, queriam mudar de casa, já não estava confortável, e eu resolvi fazer essa carreira solo, voltar para o mercado. Voltei como corretora autônoma, passei mais um ano na Sinata Imóveis, que também é uma grande referência lá em João Pessoa. Adoro. Sinata, uma professora para mim. Se você estiver assistindo, você sabe o quanto eu digo isso para você. É uma professora mesmo como pessoa e como líder. E surgiu a oportunidade de eu criar a minha marca, né? Assim, criar o meu escritório. Eu e mais 2 pessoas. Aí, vamos lá. Eu sempre tive esse lado nordestino. Eu tenho um orgulho de ser nordestina, de levar minhas raízes e sempre fui nisso. Aí, qual vai ser o nome? Eu queria muito Oxente, Teria sido um nome legal também. mas já tinha uma imobiliária lá em João Pessoa e pelo Cresce, né? Tanto Entendi. como corretor como imobiliária, a gente não pode ter 2 pessoas com o mesmo nome. E fiquei uma noite, eu, meu marido e uma colega minha, tomando uma cervejinha, pensando lá. E foi aquela chuva de ideias, né? O brainstorm lá, que a gente ficou fazendo e falaram Maria Bonita. Eu não lembro agora se foi meu esposo, se foi minha amiga. Quando falou, cara, casa muito. Porque eu sou filha única, de mãe solteira. Né? Perdi meu pai aos 7 anos. E eu fiz assim, cara, traz essa personagem de forma lúdica. Lógico que a gente sabe que o movimento do cangaço existe outras coisas agregadas, Sim. né, ao movimento, mas a gente sabe que a Maria Bonita se tornou um personagem dentro da nossa cultura nordestina, que traz a força da mulher nordestina. Aí eu fiz, cara, casou muito, porque é ser filha única de mãe solteira e conseguir ter saído de baixo e conseguir erguer e conseguir hoje poder ter minha empresa. Então tem tudo a ver com a minha história, né? Essa personagem que carrega esse poder, né, da mulher nordestina, o quanto o nordestino ele é resiliente, né, por si só. E a Maria Bonita traz esse lado feminino que foi lá junto na garra que a mulher nordestina tem, né, de enfrentar todo dia, é literalmente matar um leão por dia que a gente mata, né? Então foi muito bacana porque foi surgindo natural, Paulo. A gente surgiu a marca e as coisas foram surgindo. Entendeu? Eu acho legal. Eu estava até falando com você no começo que é legal porque você conseguiu imprimir isso na sua marca, né? E, assim, com muita personalidade, né? Porque hoje, quando você cria um personagem ou alguém que não tem nada a ver com você, vai ficar forçado. E você não vai conseguir sustentar, né? Então, é interessante porque ficou algo que te marca, ficou algo, cara, qual é a outra CEO de uma imobiliária no Brasil que usa o seu... Você tinha mostrado aqui, né, a sua outra variação de chapeuzinho, que você usa diariamente, né? Então, assim, além de você entregar um trabalho de excelência no mercado, além de você ter uma equipe de alta performance, você também tem esse diferencial estético, cultural ali na sua empresa, que só ajuda no marketing, só ajuda na diferenciação e mostrar para o mundo a tua essência, né? Então, acho que isso você fez com muita qualidade e com muita personalidade, tá? Realmente, o ser natural, é como você fala. O mercado, não só o mercado imobiliário, a internet, né? Tá feita de muito personagem, né? Sim. E a pessoa não consegue manter muito tempo, ela não consegue progredir com esse processo, né? Porque isso se torna uma obrigação. Então, quando a gente vai fazendo natural, né? Eu até comentei com você da questão do escritório, né? Que aqui a gente viu, a gente chegou, tinha a Maria Bonita aqui, a minha cara, porque no escritório da gente a gente também recebe muitos presentes dos corretores parceiros, de clientes que viajam. Então, eu tenho chaveirinho de Alagoas, eu tenho quadro daqui de Recife, eu tenho quadro de Natal, eu tenho em linha de Fortaleza, porque as pessoas viajam e vê alguma coisa do personagem, o cacto, está muito Sim. ligado. Eu tenho vários cactos lá na imobiliária. A imobiliária é de tijolinho de barro,
Então, traz todo esse lado nordestino mesmo, de se sentir em casa, né? Porque nordestino, eu acho que atender com o jeito nordestino é você fazer com que a pessoa se sinta em casa. Verdade. O nordestino, ele tem esse calor humano, né? Que a gente acolhe. Chegou uma pessoa de fora, quem já volta para comer, já leva para fazer um almoço. Então, a gente é acolhedor, né? O nordestino, ele é acolhedor, ele tem esse calor humano que é diferente de qualquer lugar do Brasil. E assim foi crescendo a imobiliária, com esse jeitinho, né? Começou, vamos gravar o vídeo. Eu vou gravar. Porque muita gente usa chapéu nas suas logos, muita gente usa para bater foto. O que é que eu vou fazer de diferente? Eu vou gravar os vídeos do imóvel com o chapéu. Aí comecei a gravar. Aí começou a ficar conhecido. Então foi algo que foi assim, bacana, ficou legal. Não foi algo totalmente pensado, foi algo que foi surgindo com as oportunidades. E aí eu fiz, vai ter as festas das construtoras, vou de chapéu. E começou o burburinho, né, na cidade. Essa menina vai usar esse chapéu até quando? Que invenção, quer chamar a atenção, né? Sempre quando a gente faz algo de diferente, você é taxado, né, de louco, enfim. Essa menina quer chamar a atenção e foi indo nas festas. Aí começou, como eu falei, quando me viam sem chapéu, cadê o chapéu? Não, hoje não foi gravação. Sendo que daí foi quando surgiu a necessidade, que eu via as pessoas olhando, eu era muito segmentada em bairro, olhava para mim com um olhar assim de, já vi você em algum lugar? A menina do chapéu. Isso, a menina do chapéu. Aí foi quando eu comecei a usar. Isso aqui, Paulo, é coisa de pendurar em carro. Sabe aquele negocinho que eu sim. Isso aqui é da feirinha de pendurar em carro. Aí o que é que eu tive a ideia? De fazer com... Isso aqui é feito por mim. Eu compro as chivelinhas e colo. E daí eu tenho várias cores. Mas era de pendurar em carro. Aí é engraçado que tem uns barzinhos lá, uns restaurantes lá na cidade que são temáticos também. Aí as meninas que trabalham, onde é que você comprou? Eu falei, não, é aquilo ali. Ai, que bacana. Porque como a gente tem muito esse lado turístico, e o turista gosta desse lado da história da gente, né? Sim. Ele tem esses pontos turísticos, mas que nunca tentaram para isso. E eu acho que foi isso que eu quis trazer também junto. Quando o investidor de fora chega aqui, ele se encanta a primeira coisa pela cultura da gente. É verdade. Né? Que é muito singular, né? É muito diferente e é muito rica. E mais. E aí foi surgindo um passinho de cada vez, até que com 3 meses só de imobiliário eu fui para o Connect Imóvel. E já tinha feito um ensaio com a roupa para poder ter algumas fotos, né? E eu fiz para um amigo meu, Guilherme da página Corretora e Tops, também. Mando um beijo para ele, precisa conhecer, viu? Uma ótima pessoa para você trocar ideia também. Guilherme fez assim, eu disse, vou com chapéu pro Conecta. Aí ele, por que tu não vai com a roupa? Sim. Boa. Aí o rapaz do marketing trabalhava comigo. Você, além de ir com a roupa, você vai levar rapadura e cachaça para dar pra. Olha aí. Aí imagina a pessoa chegando num evento de quase 7 mil corretores do Brasil todo. Eu acho que eu conhecia meia dúzia. Tava lá. Toda vestida de Maria Bonita, com a bolsa, com mini rapaduras embaladas, com adesivo da Maria Bonita, copinhos com adesivo da Maria Bonita e cachaça de bananinha para dar pro povo. Bom, cheguei na hora, deu aquele gelo. Eu fiz, lá tá tudo ótimo. Eu chego nas festas, todo mundo me conhece. E aqui? Tem ninguém que me conhece. Mas já tô aqui, vamos, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, porque isso me impulsionou de tal maneira dentro do mercado nacional, né? Que a partir daí fui convidada para palestrar no Cúpula, no painel Autenticidade, junto com o Paulo Angelim também. E aí, com esse impulsionamento que deu, foi um sucesso no evento. O evento a gente conheci muitas figuras maravilhosas do mercado, a Gemer, Balneário Camboriú, Ariane Palaoro, Sofia Martins. Então, assim, a Maria Bonita me aproximou de pessoas que eram ídolos para mim. Né? Então, assim, eu tive essa proximidade com as pessoas que eu nunca imaginei que eu ia ter.
que para mim era uma realidade muito distante, né? Estava lá estudando, participava dos eventos quando podia, mas começar a ser reconhecido por essas pessoas, das pessoas saberem quem é você. Então, isso me proporcionou um impulsionamento para o mercado nacional muito bacana. Tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, Kaline de Natal, né, que é uma grande amiga nossa de comer, Kaline lá de Natal, Gustavo Rangel, e aí a gente foi trazendo cursos e pegando, né? Eu digo que quando a gente conhece pessoas, a gente expande a mente da gente. A gente tem acesso a uma mente que a gente não tinha. E trazer isso para o dia a dia da gente vai mudando cada dia a imobiliária, me enriquecendo de conhecimento, onde a gente vai botando em prática, né? Mas é muito bom ter acesso a pessoas. Com certeza. E esse é o poder da diferenciação, né? De uma estratégia de diferenciação que não foi nem totalmente planejada, né? Foi só uma ideia que foi surgindo e outras pessoas foram agregando e você foi tendo outras ideias. E me fala uma coisa, Andresa. Na sua visão, como é que corretores e imobiliárias conseguem se diferenciar no mercado? Que conselho você daria? Então, quando a gente inicia, né, na parte imobiliária, não é só um produto. Produto eu tenho, você tem. O que é que o cliente vai fazer? Olhar para você e querer você, não o outro. A gente sabe que tem a questão da empatia, né? A gente trabalha muito com perfis de pessoas. Se o corretor conseguir entender que antes de imóvel ele entende de pessoas, é um grande diferencial, estudar pessoas. Então, quando você começa a entender perfis comportamentais de pessoas, você começa a diferenciar qual é o meu perfil, como eu devo atender ele. Então, é esse atendimento que já começa a diferenciar essa humanização. A transparência no processo. Então, tem que ter bastante transparência durante todo o processo. É um processo extenso. Comprar um imóvel não é fácil. Sim. E envolve um valor agregado muito alto. Na grande maioria das vezes, o bem de maior valor de qualquer pessoa, né? Seja um investidor, ou seja aquele cliente do Minha Casa Minha Vida que está comprando seu primeiro imóvel, é o bem mais caro que ele tem na vida, é um imóvel. Então, essa transparência durante o processo e trazer confiança. Aí, como que a gente consegue trazer essa confiança? Através de conhecimento. Então, o estudo é constante. Não pode parar, seja o dono imobiliário, seja o corretor. A gente não pode parar. Principalmente a gente como dono. Como é que a gente vai poder orientar a nossa equipe, né? Orientar um time, se eu não sei o conceito. Então, é um mercado que muda muito. A gente tem regras de mudança, a gente depende de outros setores, né? Então, regras de mudança e financiamento que mudam. A gente tem parte tributária que muda. Então, eu tenho também um braço da minha imobiliária, que é de temporada. A gente administra locação por temporada. Onde a gente viu vários cenários, né? A gente está vendo aí o tempo inteiro mudando, porque o Airbnb temporada é algo novo no mercado. Sim. A gente tinha a lei do inclinado e tinha a lei da hotelaria. Mas e a temporada aqui no meio? A gente acaba ficando preso às duas. A gente tem que obedecer tanto a parte do inquilinato, a lei anual, quanto de hóspede. Então, a gente fica aqui no meio. Tem muita coisa ainda mudando. Então, o mercado da gente é o tempo inteiro mudando. Então, transparência, entender de pessoas primeiro, antes de transparência, entender de pessoas, transparência e estudo. Esses 3 pontos, se o corretor ou o proprietário, você está abrindo imobiliária nova, focar. Entender de pessoas, ter transparência nos processos, porque as pessoas precisam saber tudo que vão pagar, onde que vão ter o imposto, o tributo, e essa parte do estudo, que não pode parar. Acho que se tiver esses 3, o resto vai acontecendo, entendeu? É verdade. E eu acho que isso é muito importante, porque tem muito corretor que a gente vê que se acomoda, né? Ou para no tempo. Então, tem corretor que começa na profissão, estuda a lei para tirar o Cresce e depois para. Depois não se atualiza, não vai para evento, não faz curso. E é muito importante porque toda hora tem legislação mudando, tem legislação nova chegando, né? E uma coisa também que eu vejo que é interessante é o próprio mercado que ele muda, né? Por exemplo, você citou o aluguel por temporada. Com essa expansão do Airbnb, nem a legislação estava preparada para isso. E hoje a gente já tem imóveis totalmente concebidos com essa função, né? E hoje não só no litoral, hoje a gente já tem imóveis que
já estão preparados para isso na cidade, aqui em Recife, em João Pessoa. Então, o corretor ele tem que estar antenado a isso, né? E como é que você aconselha a quem está querendo ficar ligado? Como é que você aconselha quem está querendo ficar atualizado? Quais são as principais estratégias que o corretor pode fazer para ele garantir que ele não está, que ele está por dentro de tudo que está rolando no mercado? Tudo vai ser difícil, né? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo e as tecnologias vêm com avanços gigantescos, né? Aí, falando em tecnologia, a IA que entrou de forma arrebatadora no ramo imobiliário, né? Então, assim, tá em congressos do mercado, tá em congressos também de outros setores, entendeu? Vi um evento, vai ter um evento bacana do marketing, a gente tem muito a ver com marketing, imobiliária tem muito a ver com marketing, eu preciso entender isso, então vai lá. Então, se eu sou um CEO, se eu sou um proprietário de uma empresa, vai para programas e para clubes que tem empresários também, para você entender de empresa, foi uma coisa que a gente estava falando, né? O empresário ter a consciência que a partir do momento que ele decide empreender, ele muda de lado, e daí a gente precisa também girar uma chave dentro da gente, porque, certo, eu era um ótimo vendedor, tá, mas agora o meu papel não é ser vendedor mais, eu preciso ser líder, eu preciso ser organizador, e normalmente o vendedor ele não tem esse lado da organização, quem é vendedor é muito agitado, é muito assim, precisa ter esse lado da organização, então virar essa chave para ser empreendedor é difícil, então estar com outros empreendedores independente de ramo, entendeu? Saber estar no meio de outros empresários para aprender como a gente trabalha com essa parte de empresa, com essa visão com todo, faz toda a diferença. Hoje eu faço parte do movimento a Trinca Real Estate, né? Criado por Joel Jota, Caio Carneiro, Flávio Augusto e César Reich, que foi diretor da Cirela, né? Então é um movimento que é do mercado imobiliário. Então começa a fazer parte. Né? Vai para um Conecta da vida, um Cúpula. Vá para o Fórum Imobiliário, você que está aqui pertinho, né? Aqui em Pernambuco, Alagoas, Paraíba. A gente vai ter agora em novembro, cara, o Fórum Imobiliário da Psyu, de Igor, que é algo assim sensacional. Eu digo para os meninos, eu conheci os meninos desde 2012. Um dos meus primeiros cursos que eu fiz de Guilherme Machado foi com o Igor da Psyu. E eu digo para Igor, que inclusive é pernambucano, mas está morando em João Pessoa. Cara, o Fórum Imobiliário não perde para nenhum grande evento do Nordeste. Grandes palestrantes, traz as tecnologias bacanas. Também é um evento que não tem por trás nenhuma grande marca, nenhum grande interesse. Então, assim, você consegue ver dados, né? Realmente que traz pessoas. Eu acho engraçado que o que teve em João Pessoa, o pessoal até brincou, né? Conseguiu botar Ricardo Martins e Guilherme Machado no mesmo palco. E conseguiu fazer isso. Então, justamente, você poder ter várias visões. Porque, como eu disse, são muitas coisas. Vou trazer tudo vai dar certo para mim? Não. Né? Se a gente tem que saber peneirar, filtrar, justamente. Porque senão a gente fica numa obesidade de conhecimento e não põe ação, não põe prática. Então, a gente precisa ter trazer esse conhecimento, mas também ter cuidado. Nem tudo serve para mim. E nem tudo vai aplicar no mercado onde eu estou. Mas eu posso trazer insight, né? Posso trazer alguns acontecimentos para a minha realidade. Então, eu acho que estar nesses eventos, em clubes, faz toda a diferença para estar estudando. E aí, internet, né? Quantos canais, você mesmo dentro do seu canal, eu estava vendo vários vídeos seus, cara, tu dá uma aula de marketing. Então, tem muitas vezes a pessoa, aquele corretor que está começando novo, mas eu não estou com dinheiro para investir, né? Eu preciso ir para outra cidade, um curso, não estou com esse dinheiro. Gente, os grandes profissionais do mercado imobiliário, eles estão o tempo inteiro dando aulas online, gratuitas. Em um Rios a gente pode tirar tantos insights. Então, siga pessoas que são referências no nosso mercado, você que está começando, que ainda não tem, estou me estruturando ainda para começar a ter, não consigo estar pagando cursos, cara, tem muito conteúdo de graça. A gente está na era que é muito conteúdo. Agora tem que ter essa sabedoria de ter essa peneira, de saber o que é que dá para aplicar para você e o que não,
E tem muito charlatão aí na internet, né? Com certeza, Muita oba. com certeza. Virou a profissão da gente, virou a profissão do hype, né? É verdade, é verdade. Uma coisa que você falou que eu acho muito, muito relevante é essa questão de você peneirar esse conteúdo. Eu até vejo o meu próprio exemplo. Eu tenho TDAH diagnosticado, né? Inclusive, TDAH é um hype hoje, todo mundo tem TDAH. Gente, não é assim, tá? TDAH é um problema sério e é o seu psicólogo e o seu psiquiatra que vai dizer se você tem ou não. Não é um teste de internet, né? Mas muitas vezes eu via direcionamentos ou de marketing ou de empresa que talvez para uma pessoa que tivesse uma personalidade diferente da minha, ele iria conseguir aplicar daquele jeito. Mas você tem que entender que você funciona de uma maneira diferente. Então, você tem que adaptar aquilo, você tem que ver o que é que faz sentido, o que é que não faz. E independente do TDAH, né, que eu citei, a tua personalidade, né? Porque a gente tem pessoas que são mais expansivas, pessoas que são mais introspectivas. Então, tudo isso você tem que adaptar à sua realidade. Inclusive, fazer um podcast é muito contraditório, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. É isso que eu ia dizer, eu me admirei quando você falou. Eu sou uma pessoa, quem me vê numa festa, quem me vê num evento imobiliário vai achar que eu não tô gostando, porque a minha bateria social é muito, muito curtinha, muito pequena. E se conhecer vai falar, né? Não acha exatamente, que tá não acho que é porque falar. eu tô com raiva, é porque, enfim. Mas o podcast, ele, sei lá, eu gosto dessa ideia de produzir conteúdo, eu acho que eu me dou bem com as câmeras, nunca tive muito problema, mas tem muita gente que tem pavor. Tem. Então, muitas vezes, é necessário você estar nas câmeras, é necessário você aparecer, sim, porque dá credibilidade ao que você faz. Só que não existe só essa maneira. Não. Você pode ter um sócio ou um corretor que vai estar defendendo essa marca, vai estar carregando essa marca, e você pode fazer conteúdo de outras maneiras, né? Então isso é muito importante e eu acho que as pessoas não levam muito isso em consideração, né? E eu acho bem legal quando você traz isso. E outra coisa que me chama atenção é que você traz essa importância do corretor se atualizar, é muito importante. E assim, qual seria a sua dica para o corretor que ele está começando agora, ele quer tirar o Cresce, ele quer fazer sucesso, ele está com aquela agonia de vender mais? Qual dica você daria para esse corretor? Vou pontuar algumas coisas aqui, você falou. Vou chegar já na dica, mas dentro desse caminho que você traçou aí, inclusive essa questão do estudar, eu trago para dentro da cultura da imobiliária. Então, a gente tem reuniões individuais, cada 15 dias, e temos toda semana reunião coletiva, onde a gente aborda um número diferente, a gente faz treinamentos, aquilo da cultura, um processo que a gente já faz muito tempo que não trabalha, traz de volta. Então, assim, eu trago esse estudo para dentro da cultura, porque não é só a gente falar sobre estudo, eu só estudar e não conseguir trazer isso para a minha equipe. A minha equipe não espelhar, a minha equipe não conseguir dar continuidade aos valores que a imobiliária preza e a cultura que a imobiliária trabalha. Então, eu acho que trazer isso para a equipe também é um grande desafio. E para quem está começando, eu sei que está muito aí, muita gente sendo autônomo, mas é uma grande dica que eu e outras pessoas que já são mais antigas no mercado seria escolher uma imobiliária para você trabalhar. Aqui você se identificar mais. Veja os valores daquela imobiliária. Veja a cultura daquela imobiliária. Se faz sentido para você estar lá dentro, se comunga dos seus valores, porque é uma profissão que tem muitos dados, são muitos processos. E foi como eu disse, virou hype, né? É uma profissão de hype hoje. Por um lado é muito bom, porque durante muito tempo a gente teve uma profissão totalmente desqualificada, que as pessoas não davam valores. E agora as pessoas enxergam o corretor, você diz que é corretor de imóveis, já pensa que você virou Ricardo Martins, está milionário, né? E não é, a gente sabe, quem trabalha no mercado há muito tempo, que é uma construção, não é do dia para a noite. Sim. Então, primeiro escolha uma imobiliária de confiança, de referência, que tenha valores semelhantes ao seu, porque lá você vai aprender os processos. Mesmo que no futuro você pense em ter sua carreira solo ou criar sua própria imobiliária, mas ter alguém para lhe dar um direcionamento mínimo, o mercado é muito grande. E a gente está o tempo inteiro cheio de informações minando. É treinamento uma consultora, treinamento, você não sabe o que focar. Então, se você for sozinho, provavelmente você pode conseguir, mas vai demorar mais um pouquinho, né? Então, uma dica seria escolher uma imobiliária para você aprender, para você poder entender o que é mercado, né? E foco.
Foco, seja qual for o segmento que você decidir, né? Decidir trabalhar com aluguel. Vamos focar. O mercado da gente é muita coisa. Se você quiser abraçar tudo, você não vai ser bom em nada. Lá na imobiliária, eu divido os corretores por bairro. A gente é segmentado por bairro. Tem pessoas que são por produto, tem pessoas que são para negócios. Então, assim, a gente trabalha. Se tiver lançamento ousado naquele bairro, o corretor vai ter, porque ele domina o bairro, ele sabe o que é que tem de comércio, ele sabe qual é a vivência daquele bairro do dia a dia. Tem todas as construtoras mapeadas, né? Então, a gente mapeia bairro, rua a rua. Então, o corretor ele vai saber todas as construtoras que tem naquele bairro hoje em obra. Então, tenha foco. A gente tem aí grandes exemplos que vão virando, né? As irmãs Coletes, lá de São Paulo, que se segmentaram para ser Minha Casa Minha Vida. E depois que ela ganhou visibilidade, muita gente diz, vai para o alto padrão. Não, cara, o modelo de negócio dela é ali, no Minha Casa Minha Vida, e elas ganham muito bem. E eu conheço vários amigos meus que ganham muito melhor do que muitos corretores de praia, entendeu? Com Minha Casa Minha Vida. Então, não existe, eu tenho que ir porque agora que está na hype, não. Vê o que é que tu se identifica a trabalhar. Não adianta também, como você falou, de criar personagem, criar um personagem para estar no luxo, que virou uma moda também. Aí você é corretor de luxo, aí você pega e compra uma bolsa falsificada. Gente, não é isso o luxo. O luxo parcela uma BMW. O luxo é diferente, o luxo trabalha silencioso. Quem é um cliente de luxo, você não está lá para competir com ele. Você está lá para informar ele, e o menos é mais para ele. Ele precisa de outra coisa. Então, assim, veja o que você quer, mas naquilo, vai realmente, foca e esteja preparado para o tempo, porque é uma construção. Venda, se tornar corretor não é do dia para a noite. Entrei agora, vou vender esse mês. Possa ser que você tenha uma rede de contatos muito bacana, ou entre em uma imobiliária que dê muita sorte em entrar um lead muito rápido, que estava já no final da sua jornada, e compre rápido. Mas a maturação aí é de 3 a 6 meses para a primeira venda. Não é tão simples quanto se imagina, né? Porque é um negócio que vou começar a lhe atender. Se eu pegar um cliente que está no início de jornada, ele está ali tentando descobrir ainda qual a necessidade dele, eu preciso orientar ele, preciso organizar as ideias na mente dele, passar pelo processo de financiamento e documentação. Então, assim, uma jornada de um cliente não é rápido. Vai ter aquele cliente que já chega mais preparado, que normalmente esses que chegam muito assim, não dão valor ao seu serviço, porque ele já passou por um monte de vários. Já sabe o que quer. Já quer. Então, ele vai negociar a comissão, ele vai para outro mas esteja preparado a pagar esse preço da caminhada, da jornada. Hoje o pessoal está muito imediatista, né? Tudo é para ontem. Passou um mês, não vendi. Sou péssimo. Não, cara. Tem uma jornada para acontecer. Com certeza. E assim, eu que sou da área do marketing, eu preciso falar, né? Corretor hoje virou tirador de pedido. Ele quer ser tirador de pedido, né? Porque qualquer pessoa que entende de processo comercial sabe que o lead não tem lead que vai chegar pronto, tem lead que geralmente é esse cara que já está no final da jornada, já passou pela mão de não sei quantos corretores, ou às vezes está saindo pé da vida com a imobiliária ou com o corretor. Mas a maioria dos leads, eles vão ser os curiosos. Não quer dizer que eles são desqualificados. Quer dizer que eles ainda não estão preparados. Eles estão... E hoje a gente tem, dependendo da época que você está, você tem uma oferta muito grande no mercado. Então, por exemplo, você pega qualquer bairro aqui, Boa Viagem você tem muitas opções. Se você pegar lançamento pronto... Cara, muita opção. Então, o cliente ele vai querer analisar, ele vai querer ver a credibilidade da construtora, porque não é só a credibilidade do corretor e da imobiliária. Tem que ver a construtora também, né? Então, assim, e o corretor hoje ele não se prepara para seguir essa jornada, né? E como você falou, se o corretor ele entra já com essa visão de que ele vai precisar construir essa jornada e essa venda, aí é sucesso, né? Justamente alinhamento de expectativas. Mas o pior que acontece é a gente vê alguns gurus e alguns influencers do mercado imobiliário que muitas vezes nem tem o que demonstram, nem vivem aquilo que mostram, né, e que vendem, e que cria essa falsa expectativa de que a pessoa vai entrar e vai vender muito bem,
e que vai virar milionário do dia para a noite e que é isso. Mas não é, né? A gente sabe que, sim, é a profissão que mais bem paga do mundo, é de corretor de imóveis. O céu é o limite, né? Sim. Então, a gente sabe que tem imóveis aí, a gente vai para Balneário de Camboriú, 30 milhões, 50 milhões. Então, existe, mas nem todo mercado é assim. Você pode estar como corretor de imóveis em Vicência, que era a sua cidade. Existe, lá as pessoas compram e vendem imóveis. Mas o ticket do imóvel é diferente, né? Então, estar preparado para essa jornada é a gente entender o que é lead. Eu tenho um adesivo no meu computador, que inclusive é de Guilherme Machado, de um curso que eu fiz com ele. Lead é uma pessoa. Lead é uma pessoa que está lá. Então, é uma mania de, esse lead está frio. Calma, o que é um lead frio? Isso é um termômetro. Já teve algumas reuniões que eu cheguei assim, virou termômetro agora? Como é que a gente sabe lead frio, lead quente? Eu digo, o lead que chegou lá curioso, ele está no mínimo curioso. Então, está no início da jornada. Agora, as pessoas não entendem o que é uma jornada do cliente. Não entendem um funil de vendas. E só fazem, tá frio. Aí o próximo, e a gente vê isso acarretando em várias coisas. A gente sabe que o clique hoje está altíssimo. Sim. Subiu muito. Quem faz já a campanha há 2, 3 anos de tráfego pago, sabe o quanto que mudou. Né? Então, eu hoje, dentro da minha imobiliária, eu trabalho muito mais o offline e o orgânico do que o tráfego pago. Se você clicar hoje na busca lá, não tem nenhuma campanha ativa minha hoje. Porque hoje eu não acredito que campanha é o sucesso no imobiliário. Entendeu? E em alguns produtos é necessário, quando a gente está numa parceria, quando está numa força-tarefa ali, mas eu não acredito só nisso. Tanto você pode ver que está sendo uma tendência nos últimos eventos para tentar lembrar a essência do vendedor. O que é vender? Vender é prospecção, cara. Vender é network. Vender está muito além. Então, por que o sucesso da Herbalife, daquelas marcas, né? A Rosinha, como é que eu esqueci o nome de maquiagem? Mary Kay. Né? Por que o sucesso dessas grandes marcas? A primeira coisa é network. Tua agenda, tu tá com a agenda aí de 5 mil contatos, o pessoal da tua agenda não sabe que tu é corretor, mas tu quer lead. O que é mais barato? Trabalhar a tua agenda ou tu pagar para uma lead? Mas é porque eu vou ligar e vou receber não. É essa a profissão da gente, cara. A gente ser vendedor. É receber não. Aí entra um monte de gente que não aguenta a pancada. Não aguenta a pancada. Porque o lead ele tem que ser só mais um canal. E aí existem construtoras, exatamente. E aí existem construtoras que tornam isso como um único canal de prospecção, né? E aí isso depois o marketing é ruim. Mas aí isso é culpa também dos meus companheiros agências de marketing aí que fazem uma coisa que eu acho horrível. Divulgam. Nosso cliente investiu R$200 e fez 5 vendas. Cara, isso é o... Pode ter acontecido em um caso, isso né? É a exceção da exceção da exceção. Porque muitas vezes aquele lead que chegou ali com R$200 pode até gerar 5 vendas. Mas com certeza não vai ser naquele mês. Com certeza tem uma ali que vai comprar daqui a um ano. Há quanto tempo você botava já o tráfego? Exatamente. Fazia a imagem da tua empresa. Exatamente. Né? Então, assim, não é só os R$200. Exatamente. Hoje, o que é que eu enxergo a mudança, né? O tráfego ele tem que ser olhado como uma ferramenta de expansão da mensagem da empresa. Às vezes, a pessoa não está fechando nem por lead, mas a campanha está aparecendo para todo mundo. Os vídeos, os anúncios estão aparecendo. A mente do cliente, né? Exatamente. Poxa, eu vi ali numa placa na rua. Exatamente. Aí depois eu vi num outdoor. Aí apareceu uma coisa. Aí quando eu tiver a vontade de comprar, eita, botei no Google. Exatamente. Trabalhou orgânico, teu Google também tá lá em cima. Vai lembrar de você. Mas então, é uma construção, não é? E aí os corretores querem a resposta imediata, né? Imediata. Corretores, que eu falo corretores imobiliários, consultoras querem a resposta imediata. E a gente está perdendo essa essência, esse DNA de vendedor. E deixando mais caro. Porque todo mundo investindo, quem gosta disso é Zuckerberg, enfim. Pode ir, porque inclusive agora uma parte vai ficar
Quando é do iPhone, uma parte vai ficar para o iPhone. Tem um negócio que eu estava vendo. Tem inclusive umas coisas uns impostos vai ser que vão ter tributado, agora, né? exatamente. Tipo, aí... se eu boto R$100, não vai ser R$100 de campanha, vai ter uns tributos. Aí eu estava lendo algo sobre... Ainda não me aprofundei, mas eu vi que vai mudar algumas coisas. Vai ficar mais caro, aí, vai né? ficar mais caro a partir então, do próximo ano. Se já está caro, vai aumentar. E o vendedor precisa entender isso. Exatamente. E venda, a essência da venda, não é... A internet surgiu mas a profissão já existia, né? Então, você entender que rede social foi feita para socializar, ali a gente desperta, a gente cria conexão. Ali não é um canal de venda. Um canal que tem crescido muito para a gente, que é muito bacana, mas que também não é só isso. É como você disse, são ferramentas. Sim. O YouTube, então, é um buscador, né? Diferente do Instagram, do Facebook, do TikTok, que não são buscadores, são redes sociais. Então, o YouTube, o Google, são buscadores, né? Então, já tem uma outra visão, já tem um cliente que quando vai para lá é porque ele está querendo algo, quando ele busca corretor de imóveis em tal lugar, imóveis para venda em tal bairro. Então, ele já está bem direcionado, né? É aprender a usar essas ferramentas sem esquecer da essência, sem esquecer do básico. É o feijão com arroz bem feito. Tá faltando, entendeu? Tá faltando da gente ter o dia a dia bem feito, a rotina bem feita, que é uma profissão de consistência. O marketing também é uma consistência, né? Com você que trabalha com marketing, é entender que eu tenho as redes sociais onde eu vou criando a imagem da construtora, do corretor, da imobiliária. Eu tenho uma placa, eu tenho um outdoor numa campanha específica, eu tenho uma ação de panfleto, aí vem minhas camisas, aí vai um brinde. Tudo isso é uma soma que vai levar para o resultado. E também que nada adianta chegar tudo isso se a equipe não estiver bem preparada para atender dentro de casa, né? Exatamente. Eu acho que você já deve ter tido alguns casos de clientes que você fizeram campanhas, chegou um resultado que se esperava, mas não teve a conversão esperada porque dentro de casa não estava preparada. Com certeza. É o nosso maior desafio diário como marketing, é exatamente isso, né? E engraçado, a gente já teve um caso onde a gente fez uma campanha bem pequena e a gente captou, acho que deu 37 leads. 37 leads, se der em alguma coisa ou se não der, tá tudo... A gente não tem volume estatístico pra gente... Só que 37 leads. E aí um corretor recebeu e disse, cara, tá tudo desqualificado, não tá funcionando. E aí a gente pegou esses leads e deu na mão de outro corretor. E o outro corretor foi lá e agendou visita. Então, assim, conseguiu o contato e conseguiu falar com esses leads. Então, assim, a gente viu que era um despreparo do primeiro corretor, né? Forma de abordagem, que o segundo corretor já estava muito mais preparado para atender, né? Só que, assim, eu acho que foi criado um vício muito grande do lead, né? E eu entendo porque muita gente hoje até para de fazer esse investimento. E eu acho que tem que ter uma boa estrutura. Não adianta colocar tráfego onde não tem uma boa estrutura, onde não tem uma boa equipe comercial. E o que é uma estrutura? É uma boa equipe comercial, é um processo comercial bem desenhado, forte, bem desenhado, né? A gente tem gestores comerciais hoje, que na verdade isso é obrigação do gestor comercial, que não acompanha o tempo de resposta do time. Que o lead chega, o time vai atender daqui a 2 dias e o gestor comercial não está acompanhando isso. Isso é básico. A gente tem estudos que diz que até 5 minutos aumenta 950% de chance de conversão, né? Então, se você deixar 15, 20 minutos, você já diminui, eu acho que em 50%, mais de 50%. E tem gestor comercial que não entende isso e não acompanha isso, né? Então, assim, você vê em que estado se está, né? E eu acho que construtora é bem pior do que construtora é um perfil de cliente também, é um perfil de empresa também que eu acho que ainda é pior do que imobiliária. Porque construtora, muitas vezes, ela está construindo uma house ali, ela quer que a house performe para não depender de imobiliária, mas ela não consegue atrair os melhores corretores do mercado, justamente pelo perfil, né, que o cara vai estar preso ali. Então, assim, acaba pegando o pior tipo de corretor, muitas vezes, que é aquele cara que quer só garantir um dinheiro ali e acaba não performando. Então, é um desafio maior ainda, né? Mas é esse DNA de vendas realmente que tá faltando.
Eu passei por 2 tipos de parte comercial de construtora. Uma como a House, que é a MRV, que inclusive tem um modelo de House fortíssimo, nível Perfeito. Brasil, né? Não sei se hoje está como a maior da América Latina, mas durante muito tempo foi a maior construtora da América Latina. E ela tem esse modelo muito bem desenhado. A gente também foi uma construção. Até Legal. as próprias construtoras que estão iniciando têm que entender que tem pagador do processo. Sim. Tem que ter bem desenhado os processos. Então, você não tem um fluxo de cadência desenhado para os seus atendentes. Aí ele vai fazer, certo? O primeiro dia, o que é para fazer? O segundo, o terceiro, o quarto. Você não tem um processo desenhado. Se você não tem um processo desenhado, você acha que sua equipe vai fazer alguma coisa. Não vai. Então, até quando a gente tem um processo desenhado, que a gente dá treinamento, a gente tem que estar voltando, porque na correria do dia a dia, eles vão se desviando daquele processo, e daí você vê o número caindo, você vê a diferença. A importância que o CRM tem para esse processo, né? De ter esse controle, seja na planilha, você que ainda não está com tempo, não tem como fazer um CRM, gente, a gente tem o Excel há muito tempo, Exatamente. que já ajuda bastante. Até Já as dá pra fazer etiquetas do WhatsApp. etiqueta do WhatsApp, né? Que facilitou bastante, que né, durante um bom tempo não teve. Então, assim, ter esse controle, eu tive nesse modelo House e eu tive em outra construtora que ela chegou a ter alguns corretores e não proformou e preferiu seguir carreira solo. Eu sou muito da visão, se você não tem já essa estrutura, cara, construtor, teu primeiro cliente é o corretor. Então, muitas vezes falam, eu não quero depender do mercado, mas não trata bem quem vende ele. Verdade. Entendeu? Então, como que você quer que a pessoa dê preferência? Porque, como você disse, a oferta está gigante. A gente tem 10 milhões de construtores. Por que eu vou trabalhar contigo? Eu não vou trabalhar com aquela. Mas, se tu não negocia bem a comissão para mim, o cliente paga o sinal, passa 10 mil anos para pagar a minha comissão. Não faz uma campanha para o corretor, não está presente no dia a dia me capacitando, porque eu tenho um monte de produto. Como é que eu vou saber do teu, se tu não tem alguém para estar dando treinamento, para estar visitando, para estar lembrando? A gente está numa era que quem não é visto não é lembrado. Então, o teu gerente comercial passou um mês sem ir na imobiliária, pode ter certeza que não estão oferecendo mais teu produto. Entendeu? Então, assim, o tá do lado, eu tive essa de rua e eu visitava, era constante, visita, treinamento, ligando, fazendo network, chamando para tomar um café. E daí tem um evento dia de corretor, a gente, o mercado é gigante, sim, mas quem é que está mais próximo? Vamos valorizar quem é que está trazendo cliente, quem está anunciando a gente, né? Quem está nessa briga, quem vestiu a camisa junto com a gente. Então, o construtor precisa entender que o primeiro cliente dele é o corretor de imóveis. E se ele conseguir entender e fazer isso bem feito, ele vai ver que ele vai ter de graça. Quantos mil creches a gente tem ativos aqui em Recife? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei esse número daqui. João Pessoa já passou de 15 mil. Aqui é bem mais. Aqui eu acho que deve aqui ter é bem mais. o triplo disso, talvez. Mas assim, quantos mil pessoas podem trabalhar de graça para você se você souber fazer um trabalho? Pois é. Aí fica gastando muitas vezes um processo para cliente, quando que ali, o que é que você precisa construir? Tua imagem, solidificar tua imagem para o mercado, para o cliente, para ele chegar, ter uma referência quando ele falar, olha, estou trabalhando com esse produto e tal, construtora. Sim, já vi. Falaram muito bem. Não tem problema com atraso. A parte, o cliente entra no Google, não tem reclame aqui de pós-obra, que ou é mínimo, né, que não tem como a gente agradar todo mundo, mas a taxa comparativa à entrega é mínima com a parte pós-obra, né, que é a parte de assistência técnica. Então, como é que tá o teu relacionamento como todo, né? Então, tem que enxergar isso. O líder é, como você disse, faz parte. Mas não é só isso. Né? Tem muita coisa que precisa para você construir essa imagem de uma construtora boa, né? De uma construtora que entrega no prazo. Né? Como é que tá as tuas obras? Tu tá entregando no prazo? Tá atrasando? Pois é, isso é tão importante. Na verdade, isso é o maior marketing que existe para uma construtora. É quando ela entrega o primeiro, segundo, terceiro, não teve problema, entregou dentro do prazo, ou até antes. Aí todo mundo... Aí não tem marketing que supere esse. Que é o marketing da prova, né? Ela provou que ela entrega e ela entrega com qualidade, né? Então, mas pagador do processo. Exatamente. Justamente é o que a gente volta aqui. As pessoas estão muito imediatistas, né? A dor do processo é para o corretor, é para a construtora, é para a imobiliária. Eu estou há 2 anos e meio com a Maria Bonita e é uma crescente. Nesses 2 anos e meio eu vi muita imobiliária abrir e fechar. Muita.
E eu não disparei, sabe? Eu não tô para dar um tiro de 100, né? Eu brinco assim, faço duas comparativas, que o pessoal sempre entende, né? É com a parte de corrida, que tá muito alta, né? Eu não tô aqui para fazer um tiro. Eu tô aqui para correr uma maratona. E para o lado da música. Você lembra qual foi a música do carnaval do ano passado? Não. Eu não tô aqui para ser música do carnaval. Eu tô aqui para ser um Chico Buarque, um Elba Ramalho. Entendeu? Então, assim, eu não quero ser só mais uma música que vai explodir ali e ninguém nem lembra quem é o cantor. Eu quero fazer história. Então, para fazer história com a Maria Bonita, eu tenho que pagar esse preço. Não é do dia para a noite. Quantas vezes à noite o pessoal tá lá, time todo, curtindo sua sexta, eu tô estudando até meia-noite. Eu tô construindo um processo. Eu tô construindo uma história. Quantas vezes eu tive que abrir mão de sábado e domingo, né? Meu marido de folga, que é o dia da folga dele, e eu, amor, preciso estudar. Tem que passar aqui. Tô terminando esse processo aqui. Então, o que é que a gente tá construindo? As pessoas querem o resultado, mas não quer pagar a dor do resultado. A gente Sim. é sempre muito fácil olhar para o gramado do vizinho. Ah, bonito, né? Esse jardim. O que é que a gente fez para construir isso? Então, é abrir mão. A gente tem que pagar a dor do processo mesmo se a gente quer construir algo grande, entendeu? Com certeza, com certeza. E é isso. Você que está nos assistindo, todos os links da Maria Bonita Imóveis, da Andresa, vão estar aqui embaixo. É só você acessar. E eu gostaria de agradecer demais a você, Andresa. Foi um prazer enorme ter você aqui, conversar com você. Eu queria só te pedir para você deixar uma mensagem aí para quem nos escutou, para os corretores que estão nos escutando, os donos de imobiliária. Enfim, usa esses minutinhos finais aí para deixar uma mensagem para o mercado. Com certeza, Paulo. Mais uma vez, obrigada. Estar com você foi muito bacana, muito bom mesmo. Poder ter essa oportunidade de estar aqui, trocar essa ideia, se deixar a gente ia entrar um dia dentro, né? Mas a gente precisa ter esse espaço e deixar em aberto, né, para todos os corretores, donos, imobiliárias, construtores que quiserem conhecer mais de como funciona a Maria Bonita, de como é o nosso dia a dia. Segue nas redes sociais que aí Paulo vai deixar aí embaixo, né, Maria Bonita Imóveis PB. Então, todas as redes a gente está com esse. Mais um recado para vocês. Gente, foco. Não desista no meio do meu caminho. As dificuldades vão vir. Mas quando você consegue persistir e passar por essas dificuldades, você vai ver que muitas vezes a gente tá aqui, ó, aquela velha fotinha do machadinho que para. Não é meme aquilo. Para quem já chegou em algum lugar, sabe que aquilo é real. Então, assim, tapa o ouvido para quem não te apoia, para aquela pessoa que diz, que loucura. Deixa. Não escute críticas de pessoas que não construíram nada. Então, foca. Esquece o ouvido, foca no teu objetivo e vai firme, porque você consegue alcançar aquele objetivo, basta você querer. É isso aí. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast.